Hoje eu vou comentar sobre 3 ações muito baratas, baratinhas mesmo, nesse mês de fevereiro, e que eu estou comprando. Falando aqui, é claro, em nome do Clube do Valor e falando sobre o dinheiro dos nossos clientes que estão aportando em ações brasileiras. Então, eu vou mostrar as 3 ações mais baratas da Bolsa nesse mês. E mais importante do que isso, a gente vai te explicar o que torna uma ação barata, como é que a gente monta as estratégias do Clube do Valor e por que é muito mais importante você entender como selecionar ações descontadas do que entender quais são as ações mais baratas da bolsa. Afinal de contas, só entender isso não precisaria de um vídeo, e sim de um post, uma tela única. A primeira ação aqui que eu quero citar é um excelente exemplo da importância de você seguir estratégias de investimentos totalmente quantitativas, ou seja, que olhem apenas para números antes de tomar uma decisão. Que todas as ações que a gente compra, elas são decididas, elas são selecionadas por critérios apenas matemáticos. Não tem essa de, eu gosto dessa ação, eu acredito nessa ação, ou nada do gênero. Estou falando isso porque eu já vi muitos comentários como esses que estão pipocando na tela, se referindo ao setor de varejo, que é o setor dessa ação. E eu vou dar real, tá? Eu entendo perfeitamente essa desconfiança com o setor varejista. Se pegar empresas como Casas Bahia ou Magalu, você vai ver que elas vêm caindo bastante nos últimos 5 anos. Só que no caso dessa ação específica, que é uma das maiores varejistas de moda no Brasil, a história recente ela não é bem assim. Ela meio que ficou no 0 a 0 nos últimos 5 anos, mas vem crescendo bastante nos últimos 12 meses. É a terceira ação mais barata da bolsa nesse momento. Estou falando aqui da CIA Moda, de código CEAB3. Inclusive, na última vez que essa ação esteve entre as 3 mais baratas da bolsa, foi no final de 2025. E quando a gente olha para essa empresa, tirando a rentabilidade alta nos últimos 12 meses, a gente encontra bons resultados. No segundo TRI de 2024, analistas da Genial já apontavam um resultado bem positivo, inclusive apontando a CIA como uma empresa de destaque no setor de vestuário naquele momento. O lucro tinha sido de mais de 200 milhões, e esse resultado era o dobro do lucro do mesmo período do ano anterior. Aí passou o tempo, chegou o terceiro TRI de 2024 e a gente viu mais uma vez um excelente resultado sendo reportado. Inclusive, a análise da época era o to the moon. Analistas não enxergavam limites para a alta de CIA. E tinha muita gente, antes a favor da venda, dizendo, olha, estávamos errados, agora a gente não acha mais que essa é uma ação que deva ser vendida. Aí veio o quarto TRI de 2024 e mais uma vez um excelente resultado. Lucro forte e bem superior ao mesmo período do ano anterior. As unidades de negócios secundárias passaram a entregar cada vez melhores resultados ao longo do tempo, sendo a comparação mais óbvia com a loja Renner, com a C&A superando a concorrente em várias métricas, como por exemplo vendas líquidas. A própria margem da empresa foi melhorando em 2024 e a gente chega em 2025 e a história ela não é muito diferente. No segundo TRI, a empresa apresentou um lucro líquido de 200 milhões, uma alta anual de mais de 138% e investindo forte em expansão. Só naquele trimestre o investimento foi de mais de 100 milhões, quase que o dobro do mesmo período ali em 2024. Desse valor, 62 milhões foram para lojas, antigas ou novas, e a empresa fechou o segundo TRI de 25 com mais de 333 lojas. E finalizou o terceiro TRI de 2025 com chave de ouro. O ROIC foi de mais de 21% e o lucro chegou a quase 70 milhões de reais. Os analistas estavam apontando o operacional bom com disciplina financeira. E esse é um caso interessante, porque é uma empresa que vem crescendo os resultados já nos últimos 2 anos, que as ações elas vêm crescendo bem, mas ainda assim a empresa está bastante barata. Ou seja, ela continua negociando a múltiplos descontados, mostrando que o mercado, de fato, tem alguns pontos de interrogação em relação ao futuro dessa empresa. Porque não existe ação barata com o céu de brigadeiro, em que todo mundo fala, realmente as coisas estão acontecendo muito boas ali naquela empresa, e o setor está bombando, e vai crescer muito, e aí tu olha para a ação e ela está barata. Não, geralmente uma empresa barata, ela tem muita desconfiança por trás dela. Seja por conta do setor, seja por conta de resultados recentes, seja por conta de uma desconfiança do mercado de essa empresa seguir reportando bons números. Por isso que algumas pessoas que, na média, não entendem tanto de finanças falam que são ações muito ruins. E esse é o gancho perfeito para eu te falar agora como é que a gente faz para selecionar ações baratas. E o primeiro disclaimer aqui é que, embora esse vídeo cite 3 ações descontadas, a gente tem só na estratégia de ações baratas, que é uma das nossas estratégias do Clube do Valor, que explora um fator de investimentos chamado investimento em valor, a gente tem aqui mais de 20 ações. Mas não.
exatamente 20 diferentes ações. Ou seja, tem essas 3 que eu estou citando no vídeo e outras 17. E para construir esse método, eu me inspirei muito nesse livro aqui, que você perceber, ele está sempre no estúdio, chamado A Fórmula Mágica de Joe Greenland. Basicamente, ele traz a ideia de você montar carteiras de ações com critérios quantitativos, seguindo a estratégia de forma muito fiel. E isso vem funcionando. De 2004 até 2025, essa carteira de ações baratas teria superado o índice com ampla margem, deixando o Ibovespa no chinelo. Inclusive, o fundo de ações que nossos clientes têm acesso, ele vem rendendo bem mais do que o Ibovespa nos últimos anos. E, embora não seja uma comparação correta, sei que muitos comparam com o CDI, coisa que a gente também vem superando com ampla margem. E o ponto importante disso tudo é que o que torna uma ação barata não é intuição, não é aposta, não é um gosto meu ou do André Train, nosso chefe da área de estratégias, nosso sócio aqui, que é CFA, e é sim um processo quantitativo de 4 etapas que você está vendo aí na tela, onde a gente exclui todas as empresas com pouca negociação, empresas de recuperação judicial, empresas que deram prejuízo, que inclusive fez com que a gente escapasse de algumas armadilhas do varejo recente, como o Magazine Luiza, que a gente investiu em 2016 e vendeu em 2017, e nunca mais investimos, que vem enfrentando várias dificuldades, ou Casas Bahia. Depois disso, a gente tira as empresas mais voláteis, aquelas cujas ações se comportam tal qual uma montanha-russa, cheio de picos e vales. E por fim, a gente ordena o que sobrou por fluxo de caixa operacional sobre o valor da empresa, lucro operacional sobre o valor da empresa e patrimônio líquido sobre capitalização de mercado. As 20 melhores ranqueadas, usando esses 3 fatores juntos, são aquelas que a gente chama de as ações mais baratas da bolsa. São elas que a gente compra dentro do nosso fundo. E aqui eu vou te mostrar outras 2 ações muito baratas que a gente está comprando, que estão no nosso fundo. Só que antes disso, se você quiser entender melhor essa estratégia, com mais profundidade e ainda conhecer outras 7 ações muito baratas desse mês, aperta aqui no primeiro link na descrição para baixar um e-book completo com as ações mais baratas da bolsa, beleza? Dito tudo isso, a segunda ação que a gente está comprando é do setor petrolífero. Essa sim vem caindo 25% nos últimos 12 meses, e essa empresa ela teve resultados relativamente ruins recentemente. No primeiro e no segundo TRI de 2025 ela até teve uma boa lucratividade. Eu me refiro aqui a Petro Recôncavo, uma operadora de petróleo e gás, que a partir do terceiro TRI de 2025 não teve resultados tão bons. E isso explica o mau comportamento das suas ações. O lucro do terceiro TRI, ele decepcionou analistas, foi bem abaixo aí das expectativas. O preço do petróleo caiu bastante. O próprio real se fortaleceu frente ao dólar, o que acaba atrapalhando o preço de venda de commodities. Junto com isso, veio uma qualidade operacional mais fraca, produção menor e custos maiores. O fluxo de caixa recuou, a dívida aumentou e o EBITDA caiu 6%. Com base nisso, o mercado passou a ficar pessimista com essa empresa. E se o mercado fica pessimista e se o valor da empresa, medido por suas ações, cai mais do que caiu o desempenho operacional, a empresa fica mais barata. Foi isso que aconteceu com o Petro Recôncavo. E por isso que depois dessa tempestade, a gente comprou essas ações. Dito tudo isso, você está aqui num vídeo sobre ações baratas. E é essencial eu te explicar que não é só de ações que vive o investidor. Como assim, Rami? Vamos lá. Aqui no Clube do Valor, tô aqui na sede do clube, a gente acredita muito que o objetivo de uma carteira é proteger e perpetuar o patrimônio do investidor antes de pensar em multiplicar. A gente segue a regra básica do Warren Buffett, que diz que a regra número 1 é não perder dinheiro e a regra 2 é não esquecer a regra 1. Hoje, se a gente olhar os nossos quase 6 bilhões de reais sob gestão, a gente tem ali cerca de 1 a 2 bilhões investidos em ações, tá? Mais perto de 1 do que de 2, sendo bem franco. Isso por quê? Porque investir por longo prazo não é apenas investir em ações. Com todo respeito ao Barsi, que fala bastante disso, a gente acredita, de novo, que antes de pensar em multiplicar, a gente tem que pensar em perpetuar. Então, a gente acredita que a parte de ações da carteira de investidor deve ser algo ali que vai de 10% até 30%, 35%, dependendo do nível de tolerância ao risco do investidor. Falando aqui de ações brasileiras, tá? Não estou falando de ações norte-americanas, que também devem estar numa carteira de longo prazo, maior ou menor peso, dependendo do perfil do investidor. Porque ao mesmo tempo que a bolsa subiu bastante nos últimos 12 meses, ela pode cair, como caiu do final de 2023 até meados de 2024, e como caiu em vários outros momentos.
riscos. Por isso, quando a gente pensa numa carteira de investimento, a gente não pensa só em ações. A gente pensa numa composição, como essa aqui, uma carteira diversificada, ou até mais agressiva, com 60% de renda variável e 40% em renda fixa, que no longo prazo são carteiras que apresentaram resultados excelentes. Estou falando isso porque eu não quero ninguém aqui sendo induzido ao erro de pensar que investir é só comprar 3 ações. Não. Na estratégia de ações a gente tem outras 17, sem contar que a gente tem outras estratégias de ações, e na estratégia de gestão global de uma carteira a gente tem outras classes de ativos, porque a gente não acredita que investimentos servem para enriquecer rápido alguém, e sim para proteger e perpetuar o patrimônio antes de multiplicar. Dito tudo isso, a terceira ação mais barata da bolsa, que está no nosso fundo de ações baratas, é uma ação do setor bancário. E essa aqui ela vem crescendo bastante nos últimos 12 meses. Só em 2026 ela subiu muito. Detalhe que ela já está na nossa carteira há alguns meses, então a gente surfou bastante essa alta. Os resultados superam as expectativas do mercado. Ela vem tendo um bom crescimento de lucro. O ROI não é muito alto para um banco, mas esse é um dos motivos porque essa ação aqui está descontada. E o resultado ele sofre pressões de alguns fatores, né? Margem financeira menor, custo de crédito mais alto, despesas maiores. A gente pode ver que a provisão para devedores duvidosos líquidas de recuperação subiram recentemente. Elas caíram na comparação anual, o que é bom. Mas ainda assim, seja por conta do seu ROAS menor do que a média do setor bancário, seja porque essa é uma empresa estatal que muitas vezes sofre interferência política e sempre está precificando o risco de sofrer interferência política, a ação segue ali barata, mesmo tendo subido bastante. Eu estou falando aqui das ações do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, muito conhecido aqui em Porto Alegre, mas talvez não tão conhecido no Brasil. Aliás, comenta aqui se tu conhece o Banrisul, se tu é correntista do Banrisul, e é lá a ação mais barata da bolsa nesse exato momento. Ramiro, eu entendi, mas eu quero saber mais sobre ações baratas. Eu quero ajuda tua para selecionar boas ações para investir. Então você não pode perder a imersão às melhores ações da bolsa. 2 aulas onde eu vou mostrar um método que transformou 100 mil em mais de 2,5 milhões em 21 anos e que a gente usa para gerir praticamente 6 bilhões no Clube do Valor. Vão ser 2 aulas em que você vai aprender muito sobre como selecionar ações baratas e boas pagadoras de dividendos. Eu quero te convidar para esse evento de 2 dias, onde você vai conhecer a lista das 20 ações mais baratas da bolsa em fevereiro, a lista das melhores pagadoras de dividendos em fevereiro, vai aprender a selecionar ações, tudo isso por um investimento módico de apenas R$ 47,00 para separar as pessoas que são curiosas daquelas comprometidas em investimento. Para você participar desse treinamento, basta apertar nesse botão aqui e confirmar sua inscrição. Espero muito lá. Vamos que vamos, um grande abraço e até mais.